Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos mais esse passo de preparação para o Natal do Senhor, onde o texto sagrado nos traz essa realidade da ação do Espírito Santo sobre Maria, para que ela pudesse conceber pela força divina. Aqui nós vemos como que é importante, diante do texto sagrado, como que o evangelista ele vai trazendo elementos essenciais, mostrando a natureza de Jesus Cristo, do Filho de Deus. No evangelho de ontem, nós vimos a genealogia, como que ali Mateus ele traz essa reflexão sobre a humanidade de Cristo. No evangelho de hoje, nós vemos essa reflexão sobre a divindade do Filho de Deus, do próprio Cristo, onde ali nós vemos que o evangelista relata que a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Aqui o evangelista ele quer mostrar que Jesus ele não é só verdadeiro homem, mas é verdadeiro Deus. E o evangelho de hoje ele nos traz, assim como do de ontem, traz ali algumas missões do Filho de Deus nessa terra. Aqui no evangelho de hoje, através dessas figuras, que é a Virgem Maria, que é o anjo, que é São José, nos traz aqui também 3 coisas que nós precisamos aprender a viver, a exemplo dessas 3 figuras, para que nós possamos preparar bem a vinda do Senhor, o seu Natal, o seu nascimento em nossa própria vida. Por isso que nós vemos, a primeira figura é a figura de Maria, que nos traz algo muito essencial para a nossa vida. Maria, ela era dócil ao Espírito Santo, e por isso que ela soube acolher o chamado e a graça divina, para que esse Espírito a fecundasse em seu seio, para que ela pudesse trazer o Filho de Deus a esta terra. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos buscar, uma docilidade interior. E a docilidade interior, ela é adquirida na medida em que nós vamos buscando um ordenamento exterior da nossa vida. Aí vem a segunda figura do Evangelho, que é São José, onde o evangelista ele diz que José era um homem justo. Nós precisamos trilhar esse caminho de justiça, esse caminho onde nós vamos cada vez mais adentrando no entendimento da nossa própria vida e a gente possa cada vez mais crescer nessa virtude, que é a virtude da justiça, que nos lembra a justiça original daquilo para qual nós fomos criados. E é por isso que a prática das virtudes, a mudança de comportamento, a conversão é essencial para que nós possamos gerar esse domínio das nossas paixões.
possa gerar esse bom comportamento ordenado, equilibrado, virtuoso, que nos abre cada vez mais a graça divina pela vida de oração. E depois nós temos a terceira figura, que é o anjo Gabriel, que em sonho vai anunciar a José que aquele menino que a sua esposa Maria estava esperando era obra de Deus, era obra do Espírito Santo. O anjo, ele é símbolo daquilo que é a mensagem de Deus. O termo anjo representa justamente isso, é o mensageiro. E todos nós precisamos ser esses mensageiros dessa boa nova do Evangelho, que é o próprio Cristo. Quanto mais nós aprendemos a ter uma vida interior como Maria e uma vida justa como São José, uma vida exterior justa, mais nós seremos como que este anjo que testemunha, que fala da obra de Deus através das atitudes, porque nós somos esses mensageiros da boa nova do Evangelho. Mas essa boa nova que é proclamada, anunciada através da nossa vida, através da nossa experiência cotidiana, através das nossas palavras, mas principalmente através desse testemunho da vida de Cristo em nossa própria vida. Por isso que o Evangelho de hoje ele nos mostra justamente isso. Cristo, ele é Deus e vem ao nosso encontro para restaurar a nossa condição humana e vem nos fazer participar dessa vida de Deus nesta terra. Mas para que isso aconteça, é necessário darmos esses passos, a exemplo de Maria, de José e do anjo, para que realmente esse Cristo, que o próprio evangelista depois vai citar a profecia de Isaías, dizendo que esse filho dessa mulher, dessa virgem, seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Esse termo ele significa que, na medida em que nós nos abrimos a essa obra da graça, na medida em que nós crescemos em virtude, na medida em que nós crescemos na nossa vida de oração, na medida que nós vamos testemunhando essa boa nova do Evangelho através da nossa vida, do nosso testemunho, nós fazemos se realizar e se cumprir essa profecia que se manifesta através da nossa vida, porque uma vida assim, segundo a fé, é uma vida que traz sempre Cristo presente. E assim, essa profecia do Emanuel se torna concreta na nossa vida, porque Deus estará sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.